Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Hoje é o nosso 24º dia de leitura, dia 25 de fevereiro, quarta-feira. Nós leremos Êxodo, capítulos 4, 5 e 6, Mateus, capítulo 15, dos versos 21 ao 39, e Salmo 18, do verso 46 ao 50. Meu nome é Reginaldo, e é uma alegria estar aqui com você, compartilhando esses momentos de leitura da Palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, ó Pai, por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que ela é vida, ela transforma, ela cura, ela liberta e ela nos permite entendermos mais e compreendermos o teu caráter, Pai. Quem o Senhor é. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom. Porque o Senhor é um Deus vivo e um Deus que age. Obrigado por tudo, Senhor. Nós entregamos esse dia a Ti, entregamos essa leitura também a Ti. Fala aos nossos corações e abençoe a cada um dos nossos ouvintes que está aqui conosco, ouvindo a Tua palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. O nosso primeiro texto está lá em Êxodo, capítulo 4. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: O Senhor não lhe apareceu? Então Moisés faz um questionamento a Deus a respeito da incredulidade dos israelitas. Versículo 2: Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Ou um bordão em outras versões. Essa é uma pergunta que Deus faz a cada um de nós. O que é que temos em nossas mãos? Moisés tinha um bordão, uma vara, pois isso fazia parte do seu ofício. E porque Moisés ele pastoreava ovelhas em Midian. E Deus usou Moisés com aquilo que ele tinha. Versículo 3. Disse o Senhor: Jogue-a ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Então, o simples ato de jogar a vara ao chão foi um ato de fé, porque a fé nem sempre encontra razão na lógica para se amparar. Versículo 4: Mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: Isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a vocês. Disse-lhe mais o Senhor: Coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Então Deus não está limitado pelas limitações do corpo humano. Ele pode curar, ele pode transformar instantaneamente a saúde do homem. Ele tem o domínio sobre o corpo humano, pois foi ele mesmo que o fez. Versículo 7. Ordenou-lhe, pois, agora coloque de novo a mão ao peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor: Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. Então Deus continua a fazer coisas sobrenaturais nos dias de hoje, porque ele não mudou. Deus continuou o mesmo Deus que libertou os hebreus do cativeiro de Faraó, é o Deus que nos liberta nos dias de hoje. Versículo 9. E se ainda assim não acreditarem nestes dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. E aí, versículo 10, disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Então, a partir aí do versículo 10, se iniciam uma série de argumentações de Moisés baseada em sua experiência pessoal a respeito de si mesmo. Moisés usa a expressão nunca no verso 10, porém Deus não se baseia no nosso nunca, quando ele quer agir. O nosso nunca não limita o poder de Deus. Deus não é contido por nossas experiências do passado e nem se limita por causa delas.
Versículo 11. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então Moisés, ele pede a Deus que envie outra pessoa. Versículo 14. Então se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Então Deus se irou. Se irar não é pecado. A ira é uma emoção humana, e Deus também tem emoções, pois fomos feitos à sua imagem e semelhança. O pecado está no que fazemos com a ira. Por isso está escrito lá em Efésios 4, 26 e 27, Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. E aí voltando ao texto, versículo 15, você falará com ele e lhe dirá o que ele deve fazer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: Vá em paz. E aí, versículo 21, disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Então, esse verbo endurecer no hebraico, achazek, eu fortalecerei, isto é, vou fortalecer uma disposição já existente. O verbo não significa originalmente tornar mal ou forçar a rebeldia. Versículo 22. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. Eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Agora, versículo 24. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Quando Deus aparece a Moisés, ele se revela como Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, a aliança de Deus com essas gerações tinha como sinal a marca da circuncisão. Todo menino devia ser circuncidado ao 8º dia. Então, a partir do momento em que Moisés começa a se deslocar para o Egito, ele já está debaixo de uma ordem de Deus. Porém, ele está em desobediência pactual para com Deus, pois não havia ainda circuncidado seu filho. Então, a não circuncisão representava uma quebra de aliança, conforme está lá em Gênesis 17:14. Deus exige santidade e obediência do seu líder antes de enviá-lo a confrontar Faraó. Versículo 25. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: Você é para mim um marido de sangue. Então a pedra cortante era um instrumento típico para a realização da circuncisão. Versículo 26. Ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Então, o padrão aqui antecipa sangue como proteção para a morte. Sangue como símbolo de união em aliança. Zípora, embora midianita, mas na condição de esposa de Moisés, já sabia da existência do pacto da circuncisão. Zípora percebeu de forma clara que o marido dela não era como os maridos das outras mulheres. Moisés estava debaixo de uma aliança, a aliança de sangue. Com essa expressão, marido de sangue, Zípora demonstra uma certa repulsa ao ritual, mas compreende que isso era necessário para que Moisés estivesse em obediência a Deus e seguisse a sua missão. Então, liderança exige obediência a Deus dentro de casa também. Versículo 27. Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi e encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Então, o beijo era uma saudação comum no Oriente Médio e até hoje é uma tradição que alguns povos guardam.
Era um gesto de honra, de parentesco, de amizade profunda, de reconciliação. Versículo 28. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor tinha mandado dizer, e também falou-lhe de todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Versículo 31. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinha visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Glória a Deus por isso. Êxodo 5. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Então, assim diz o Senhor é uma expressão formal de autoridade divina, uma expressão muito usada por profetas. E aí, para celebrar uma festa no deserto. A festa não é apenas um ritual, ela envolve reconhecimento da soberania divina, algo que os egípcios não entendiam. O faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então o faraó não apenas ignora o Senhor, mas desafia sua autoridade. E aí no versículo 3, eles insistiram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já é tão numerosa, e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha. Mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: Iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. E aí, versículo 19. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Então, ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio de Faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Então, observe que Moisés ele não volta a Faraó sem antes falar com o Senhor. Moisés questiona a Deus em favor do povo sobre os resultados até então alcançados. É importante notar que o sofrimento inicial não significa fracasso de Deus, mas prepara uma revelação maior do poder divino. Então, com isso, nós aprendemos que obedecer a Deus nem sempre traz resultados imediatos. A postura de Faraó prepara o terreno para os milagres subsequentes. E aí estamos diante da importância de confiar em Deus, mesmo em tempos de adversidade. Capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Então Deus responde aí aos questionamentos feitos por Moisés. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Então, a partir de agora, desse momento, Israel passaria a conhecer o Senhor, Yahvé, como o Deus que cumpre a aliança através da redenção histórica concreta. Deus começa a revelar o seu caráter não apenas como Deus da promessa, mas como Deus da história redentiva. Versículo 5. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Então, se tem uma coisa da qual Deus não se esquece, é da sua aliança. Deus não esquece da sua aliança conosco.
Ele a tem guardada para sempre. E aí no versículo 6, versículos 7 e 8, Deus começa a dizer o que fará. Eu os livrarei, eu os libertarei, eu os resgatarei. No versículo 7, eu os farei meu povo e serei Deus sobre vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Versículo 8, e os farei entrar na terra, e a darei a vocês como propriedade. E no versículo 12, Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Então, mais uma vez, Moisés argumenta com Deus, usando uma dificuldade física que ele tinha, como se Deus dependesse disso para agir. E aí no versículo 26, foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas. Agora vamos passar para Mateus capítulo 15, versos 21 a 39. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Então aí nessa situação era uma mulher cananeia, descendente dos cananeus com quem Josué havia guerreado. Era alguém que não estava debaixo da aliança do Deus de Israel. Ela era de um povo que tinha inimizade histórica com Israel. Os fenícios, eles habitavam a terra de Tiro e Sidom, atual Líbano. E Marcos 7,26 diz que ela era grega, de origem sírio-fenícia, ou seja, alguém sob a influência da cultura helenística. Versículo 23, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Cão em hebraico é kelev, porém o termo usado aqui no grego se traduz por cachorrinho, numa forma não depreciativa. Versículo 27, disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, o ministério de Jesus, ele tinha como foco principal e primário Israel, mas não exclusividade absoluta. Então, temos a demonstração que Jesus veio para os seus e também para os que o receberam. Aquela mulher se humilhou e reconheceu a sua condição de estar fora da aliança com Deus e reconheceu que o prometido filho de Davi poderia ajudá-la. E naquele ato de reconhecimento, ela conheceu quem Jesus era, o Redentor de Israel, e que esse Redentor poderia curar a sua filha. Versículo 28, Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Então, essa palavra de Jesus também foi a aurora de sua missão aos gentios, para que o evangelho fosse levado até os confins da terra. E a fé daquela mulher foi um testemunho, foi uma testemunha do poder de Deus sobre todos os que reconhecem a sua condição e creem. E versículo 29, Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia, depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhes os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Versículo 34. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Glória a Deus.
Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E, havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Agora vamos finalizar com o Salmo 18. Leremos do versículo 45 ao 50. O Salmo 18 é uma narrativa semelhante do que aparece em 2 Samuel 22, que contém um cântico de Davi agradecendo a Deus por livrá-lo de todos os seus inimigos, incluindo Saul. É um hino de louvor e gratidão pela libertação, salvação e fidelidade de Deus. Versículo 46. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus em que em meu favor executa vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. E aí vamos ler o versículo 50. Ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Então aí, finalizando o Salmo, o versículo 50, ele conecta livramento pessoal com promessa dinástica. Ele demonstra lealdade pactual. É um versículo que conecta 3 grandes temas bíblicos: realeza, aliança e descendência eterna. Ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, em nome de Jesus.